e tô aí para mais um Curtinhas. O de hoje será sobre raios, né? Mitos e verdade sobre raios. Não vou falar como eles se formam nesse vídeo, porque isso é uma outra série nossa, né, que vai chamar, que se chama, né, já Descomplicando a Ciência, tá? Então, onde eu falo dos fenômenos científicos de uma forma para leigos, tentando ser o mais sucinto e o mais claro possível, tá? Bom, esse vídeo foi pedido para mim pela deixa eu ver aqui quem Mariana Ballardino, mora no Rio de Janeiro, e falou, né, sobre um mito que perguntando, né, se espelho atrai raios. Bom, gente, quem nunca viu, né, a vovó ou até a mamãe, quando começa uma tempestade de raios, ela cobre os espelhos com medo do espelho atrair raio. Bom, o espelho não vai atrair raio, isso é um mito, tá? Esse mito vem lá da antiguidade, onde os espelhos muitas das vezes tinham molduras de metais. Então talvez alguma vez, tá, esse espelho possa ter sido atingido por um raio, mas só que não dentro de uma residência. De repente, quando estava sendo transportado, e pode ter gerado esse mito que o espelho atraía raios. Então não é isso. Aproveitando, né, essa dúvida dela, eu selecionei e tive outras perguntas aqui também, falando o seguinte: é perigoso falar no telefone conectado, né, telefone com fio, durante uma tempestade elétrica? Bom, é no mínimo imprudente. Por quê? Se o telefone é com fio e a tempestade elétrica for cair na rede de alta tensão, na rede telefônica, tá, ela pode sim te dar uma descarga, né, uma descarga elétrica grande. Mas dentro nas grandes cidades é mais seguro por causa dos para-raios, tá? Os para-raios, eles servem para isso. E quando falar ao telefone celular, bom, o telefone celular, né, é menos perigoso se você estiver num lugar abrigado. Se você estiver num campo aberto, com ou sem telefone celular, você está correndo perigo, tá? Porque num campo aberto você é a posição mais alta entre o solo e a nuvem. Então o raio ele vai fazer uma trajetória de menor resistência, ou seja, o menor ponto entre a superfície e a nuvem. Então, se você estiver num campo aberto, falando com o celular ou não, tá, você será esse ponto mais alto. Então, tem problema. E falando no celular com o carregador conectado, o carregador é um fio condutor, então teríamos o mesmo problema no telefone com fio, tá? Pode acontecer. Outra dúvida: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Isso é mito, tá? Raio cai 2, 3, 4, 5, quantas vezes for. Se não, para que para-raio, né? Outra pergunta: dentro do carro é o melhor lugar para se ficar durante uma tempestade elétrica? Sim, tá? Existe até um mito que falam que é por causa dos pneus. Não é por causa dos pneus. Um avião, quando está voando, tá, o raio cai nele, e se não danificar a fuselagem, não acontece nada com o avião, e ele não tá, o pneu está recolhido no trem de pouso e não acontece nada. Simplesmente a estrutura metálica, tá, ela protege o avião, uma blindagem eletrostática. O que acontece? O campo elétrico resultante dentro do corpo metálico, ele é nulo, porque como o raio atinge, acontece a repulsão dos elétrons. Então os elétrons, ele fica o mais afastado possível um do outro, não havendo corrente elétrica, não havendo diferença de potencial, que é DDP, que vai dar o choque, tá? Então, tempestade elétrica é o lugar mais seguro. Se não tiver jeito, a não ser que você tenha risco de morte por deslizamento ou inundação, é dentro do carro, com ou sem pneu, tá? Então é verdade ficar dentro do carro. Até teve um caso no Rio de Janeiro, onde uma família, né, um fio de alta tensão caiu em cima do carro, e o pai, ou não lembro se o pai ou o avô, tentou salvar um bebê que estava dentro do carro. Ele morreu, o irmão mais velho foi tentar salvar, morreu também, e o bebê ficou vivo porque estava dentro do carro. Então, se acontecer uma situação dessa, gente, não tente abrir
a porta do carro, deixa a pessoa lá dentro, tá? Porque ela vai estar mais segura e você também. Próxima. Tomar banho durante a tempestade é perigoso? Bom, a água é um condutor elétrico, tá? Mas ela vai estar protegida numa caixa d'água, certo? E a caixa d'água não é condutor elétrico. Normalmente prédios e casas têm para-raios. E os para-raios eles vão atrair muito mais o raio do que uma simples caixa d'água. Agora, se o chuveiro for elétrico, aí sim existe um perigo real e imediato. Porque se o raio cair na rede elétrica, pode sim acontecer um acidente. Então, pode sim ter perigo, e então eu classifico como verdade. Se você estiver num lugar aberto e começar um temporal, ficar agachado é a melhor solução? Isso depende. Por quê? Se você estiver num lugar aberto onde você for a maior altura entre o solo e a nuvem, então ficar agachado não vai adiantar nada. Eu sugiro deitar, tá? Ficar debaixo de uma árvore aumenta o risco de ser atingido pelo raio? Com certeza. A copa das árvores ela tem uma parte pontiaguda, tá? Então, quanto mais pontiagudo for o objeto, maior o potencial do raio atingir ele, maior potencial elétrico para atrair raio. Então, ficar debaixo de uma árvore aumenta o risco? Sim, aumenta. Outra, chinelo de borracha, né? Você está com chinelo de borracha, está protegido contra o choque. Depende. Se o chinelo estiver seco, sim. Se o chinelo estiver molhado, não, tá? Então, aí eu classificaria como depende. Se tiver numa chuva, você tiver com o chinelo molhado e seu pé estiver molhado por causa do chinelo, você corre risco de tomar uma descarga elétrica. Outra pergunta: guarda-chuva protege contra raios? Mentira, é mito. Por quê? Guarda-chuva normalmente tem armação de metal e ele vai ficar mais acima ainda da sua cabeça. Então uma ponta de metal, um condutor, tá, vai dar problema para você sim. Então é mito, o guarda-chuva não protege contra raios. Lugares mais altos atraem mais raios? Verdadeiro. Quanto mais alto for o local, mais raios vai atrair. Porque justamente aquilo que eu falei, você será o ponto mais alto entre a superfície e a nuvem. Outra pergunta. Cadê? É perigoso ficar próximo às janelas, mesmo que elas tenham fechado durante uma tempestade elétrica? Não, gente, não tem problema. Você pode ficar assistindo da janela sem problema o raio, tá? Então, você acha bonito uma tempestade elétrica, ficar assistindo, pode ficar assistindo sem medo que não vai ter problema. É mito. Próxima pergunta. Essa eu acho interessante. Quando as pessoas falam, né, um casal de mão dadas, se um deles for atingido pelo raio, a outra pessoa será atingida também? Bom, a outra pessoa não será atingida, mas ela vai sofrer a descarga elétrica porque ela vai estar em contato com a pessoa. Então, se um casal estiver abraçado e simplesmente um for atingido, o outro vai conduzir a eletricidade para o parceiro. Então, os dois serão atingidos. Importante, essa pergunta aqui é interessante. Se você estiver dentro de uma piscina ou na praia, e aí, o que acontece? Olha, na praia, tá, você está num lugar normalmente descampado e aberto. Então eu sugiro que uma tempestade elétrica você simplesmente saia da praia, tá? E é muito importante também que muitas pessoas falam que a água do mar vai te proteger. Pelo contrário, a água do mar é um condutor e vai atrair sim. Se você tiver com sal no corpo da água do mar e molhado, tiver tempestade elétrica, você pode sim tomar uma descarga. Outra, nessa mesma pergunta, seria piscinas. Tá? As piscinas, água é condutor, tem cloro, mas se a piscina estiver dentro de um prédio
do lado de um prédio alto, tá? Dentro do lado de uma casa que tenha para-raios, a possibilidade é muito, muito pequena. Mas existe. Se for uma piscina descampada, saia da piscina, tá ok? Senão pode acontecer sim. Essa curtinhas ele vai ficar um pouco longo porque foram muitas perguntas. É perigoso ficar próximo a carro, tratores, motos, bicicletas durante temporais? Sim. Por quê? Porque eles são feitos de metal, eles vão atrair o raio, eles são condutores. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que seja útil, tá? E se possível, se ajudar alguém a não se ferir por causa de raios, eu ficarei mais realizado ainda, tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, curta, compartilhe, compartilhe no Facebook, se inscreva no canal, deixem sua mensagem e sua pergunta, tá? Valeu, um abraço.